Bom dia! Na lição de quinta-feira, nós temos o tema Tente Isto. E é bastante, é bastante coisa a história de um rapaz que a gente vai ler. E no final a gente vai ter uma pergunta. Vai ser mais leitura e no final eu vou comentar, ok? Quando eu era criança, no começo do ano ou no lançamento de um novo projeto da igreja, nosso pastor convocava uma vigília de oração que durava a noite inteira. Nós, crianças, sempre nos sentimos aliviados por ser poupados dessa experiência, pois éramos muito pequenos para ficar fora a noite toda. Normalmente ficávamos até umas 10 horas e então alguém nos levava para casa e nos colocava para dormir. Os cultos de sábado costumavam ficar lotados e mesmo as reuniões de oração da quarta-feira eram bem frequentadas. Mas poucas pessoas ficavam a noite inteira na vigília. Minha mãe e meu pai eram algumas dessas pessoas. Por anos me perguntei como alguém poderia orar a noite toda. Será que não chegava uma hora em que eles não tinham mais o que dizer? E como enfrentavam o sono? Descobri mais tarde que alguns sermões e hinos costumavam ajudar bastante a ficar acordado. Mas e eu? Será que eu conseguiria fazer isso? A resposta veio naquela sexta-feira à noite, quando eu derramei meu coração diante de Deus e recebi seu amor. Também descobri uma dica útil para longos períodos na oração com Deus. Se você tem receio de passar longos períodos em seu altar de adoração, comece devagar. Não se preocupe em passar uma noite inteira em oração. Comece com 1 hora. Por exemplo, lembre-se, o objetivo não é o tempo, e sim desenvolver a comunhão com Deus. Não importa quanto tempo você planeja estar com Deus, tente fazer o seguinte: comece seu dia com Deus convidando o Espírito Santo para se juntar a você. Ele virá e o levará para o altar. Em seguida, abra a Bíblia e escolha um texto. Podem ser apenas alguns versículos ou mais. Depende de você. O objetivo é se concentrar profundamente na palavra de Deus. Pergunte: qual é a ideia central dessa passagem? Quem está falando? Qual é o público-alvo? Existe algo que devo colocar em prática em minha vida? Existe algum hábito que preciso mudar? Quando terminar, ore sobre o que leu, seja honesto com Deus, diga a Ele tudo o que está passando em sua mente e peça que Ele fale com você. Antes da gente ir para a pergunta, realmente tem vezes que a gente olha a oração dos outros, a gente vê que eles oram, parece que eles não acabam o assunto para orar, e quando você vai, é uma oração de agradecimento e você ora por 10 segundinhos e acabou. Já tive muito tempo em que eu orava pouco, e em quantidade eu olhava a oração das pessoas e ficava, meu Deus, será que minha oração está errada? Mas quando na verdade é só um crescimento. Você vai aumentando a sua fé, você vai ganhando mais afinidade enquanto você vai se aproximando de Deus. E eu fui aumentando, e às vezes tem sim a hora que você ora só um pouquinho, tem às vezes que você ora que parece que você ficou 10 horas ali ajoelhado, mas é realmente isso, não é uma receita de bolo, mas há maneiras de como você pode se aproximar mais de Deus para que você saiba como derramar o seu coração, que a lição deu aqui algumas dicas, algumas ideias. E na pergunta, a gente vê: o que você acha que Jesus estava dizendo ao Pai durante aquela noite em oração, em Lucas 6, 12 e 16? Vamos para a Bíblia. Lucas, quem chegar primeiro ganha. Lucas 6, 12, 16. Achei. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Era até o 16. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão Tiago, e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Então, lendo de novo a pergunta, o que você acha que Jesus estava dizendo ao Pai durante aquela noite de oração? Eu acho que, eu não sei se é tão claro para vocês quanto para mim, mas ele estava perguntando ao Pai quem ele devia escolher e o que ele devia fazer, porque não colocando palavras não tem, mas algo que provavelmente aconteceu é que ele não sabia quem eram as 12 pessoas que ele escolheu entre os inúmeros discípulos dele. Ele foi lá, pediu ao Pai, e o Pai iluminou a ele aquelas 12 pessoas, e ele escolheu essas 12 pessoas.
Jesus ele se entregou ao Pai e passou uma noite em oração, assim como ele sempre fazia, noites em oração. E ele conseguiu a resposta que ele estava procurando e conseguiu os caminhos que Deus colocou na frente dele para ele seguir. Porque ele não caminhava nos próprios caminhos, mas ele caminhava nos de Deus. Mas, bem, a lição foi rápida, não tem muito o que falar dessa lição de hoje. É mais para que vocês leiam em casa e reflitam na história desse rapaz e pensem assim na oração que vocês estão tendo. Não é dizendo que a oração de vocês é errada, mas se vocês estão orando por pouco tempo ou de uma maneira superficial, reflitam nessa oração que vocês têm e pensem se ela realmente é sincera. Então, vamos orar para finalizar essa lição e para que Deus fique conosco no dia de hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu te agradeço porque o Senhor esteve aqui conosco nessa lição e eu te peço para que todos aqueles que leiam entendam, meu Senhor, que o Senhor fique com cada um deles e que o Teu Santo Espírito os proteja nesse dia. Abençoa-os e livra de todo mal. Só isso que eu te peço, que ele não fure a lição de amanhã e que ele dê uma passadinha no Instagram. E é isso, meu Senhor. Só isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Ó, as redes sociais estão passando aqui, ó. Um pouco mais em cima, aqui. E é isso. Tchau, tchau.